Olá, está no ar mais um Alesp Conecta, um programa da Rede Alesp, onde você fica por dentro de tudo que acontece, os principais assuntos aí no mundo, no Brasil e também aqui no nosso estado de São Paulo. Hoje a gente vai falar sobre uma lei importante sancionada há poucos meses, que é a lei do stalking. Para isso a gente recebe a doutora Clarissa Oliveira, ela que é especialista em direito penal. Doutora, seja bem-vinda ao Alesp Conecta de hoje. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Doutora, para a gente iniciar então o nosso bate-papo, importante contar para o nosso telespectador o que é esse stalking, né? Antes da gente dar início em falar um pouco mais sobre a legislação. Claro. A lei do stalking, ela foi recentemente agora sancionada, né? Mas é algo que nós já conhecemos de até ouvir em outros países, outras legislações, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem essa lei já desde os anos 90, Portugal tem essa lei desde 2015. O stalking, ele consiste naquela ameaça que as pessoas podem vir a sofrer tanto presencialmente como virtualmente, cada vez mais virtualmente, né, que são aquela conduta insistente de alguém que busca um relacionamento amoroso, na maioria das vezes, né, um relacionamento amoroso, ou até algumas circunstâncias, questões familiares, ou até de trabalho, mas mais comum realmente questões de relacionamento amoroso, né? Aquela insistência que começa a colocar a vítima naquela situação de vulnerabilidade, de fragilidade psicológica, no sentido de que ela está vulnerável e pode ser abordada por aquele que está stalkeando, que a gente fala, né, por aquele que está perseguindo a qualquer momento, né? Normalmente o stalker, aquele que vem a perseguir, ele deixa bem claro para a vítima que ele sabe dos hábitos da vítima, né? E o stalking também ele é caracterizado pelas condutas reiteradas, né? Então, assim, uma simples mensagem, uma busca, ou ir atrás da pessoa uma única vez, não configura stalking, né? O que configura stalking realmente são a insistência, né? A insistência, a vítima se posiciona no sentido de que não teria interesse naquela relação amorosa, ou naquele contato, e quem está stalkeando, quem está perseguindo, acaba insistindo e cercando essa vítima de todas as formas. E nesse ano de 2021 foi sancionada então uma lei sobre essa questão do stalking, né? Então, desde quando aqui no Brasil, se antes mesmo dessa legislação, se isso já era considerado crime e também o que essa legislação prevê, essa que foi agora sancionada no ano de 2021. Existiam outros dispositivos legais, existiam outros crimes, outras previsões na legislação onde poderia ser encaixado o stalking antes, como, por exemplo, a perturbação do sossego ou mesmo a ameaça, né? Então, o stalking ele vem agora previsto no artigo 147 do Código Penal A. O 147 era a ameaça e o 147A é o stalking. Então, ele é considerado uma modalidade de ameaça, ainda que aquele que está perseguindo não venha a ameaçar. Foi a forma que a legislação brasileira conseguiu recepcionar, que fazia mais sentido com aquilo que a gente já tem, né? Então, no Código Penal já existia essa previsão da ameaça, que se aplica de diversas formas, não necessariamente presencial, a gente sabe que pode ser por telefone ou pela internet, muitos crimes hoje são praticados na internet e com o stalking não é diferente. A diferença maior para as vítimas é uma segurança de que agora existe uma conduta definida na legislação que se encaixa perfeitamente a essa insistência, essa conduta reiterada, né? A ameaça, diferente do stalking, né? Ela pode ser um ato único,
O stalking é o que nós, no direito criminal, chamamos de crime habitual. Então, ele necessita de uma habitualidade para que ele venha, então, a se configurar. E uma questão também bem interessante, que, de uma certa forma, vem a trazer um conforto para as vítimas, é justamente a penalidade, né? O stalking, ele tem penas muito mais, a previsão de penas muito mais altas, entre 6 meses e 2 anos, podendo chegar até 3 anos, que é diferente da ameaça, que as pessoas acabavam nem fazendo boletim de ocorrência ou registro de ocorrência por entender que a pena máxima seria tão alta que aquele infrator, né, não seria jamais punido ou sequer processado. Então, esse artigo que trouxe o stalking, ele vem com essa característica de buscar também uma sensação, né, de que realmente aquele que está buscando essa perseguição venha a ser punido. A gente sabe, né, que infelizmente a nossa legislação, por exemplo, se utilizar de ameaça, acaba realmente não enquadrando às vezes no stalking, tinha essas brechas também de interpretação, então é importante ter uma lei que seja direcionada especificamente a esse tema, né, que é a questão do stalking. E a senhora falou aí que antes mesmo dessa legislação de 2021, esses crimes eram considerados como ameaça, né? Mas eu queria entender como que era feita essa separação, porque como a senhora falou, a ameaça ela é configurada não necessariamente num hábito, né? Apenas uma questão de ameaça direta, sendo uma única vez, já é considerado ameaça, seria assim? E aí o stalking é uma ação aí que seja habitual, que leve esse constrangimento da vítima habitualmente? Então, o legislador, falando de uma forma bem coloquial, né, não prevê todas as condutas que nós temos no nosso cotidiano, né, condutas potencialmente criminosas. Então, nós estamos falando aí de um código penal que ele é dos anos 40. Então, muitas coisas, né, que nós vivemos no mundo de hoje, elas não existiam quando esse código penal foi criado. Então, o stalking, antes de haver essa lei agora sancionada recentemente, ele era encaixado tanto na ameaça ou na perturbação. A perturbação do sossego, ainda mais do que a ameaça, trazia uma sensação de impunidade total para aquele que perseguia. Por quê? Porque ela era uma contravenção, sequer era considerado crime. Então, a menos que aquele que ameaçasse ou que perseguisse viesse a cumprir a promessa, né, a menos que virasse um crime, uma conduta mais grave, ele acabava saindo impune. Então, a importância nós vemos com bons olhos, né, no mundo jurídico tem essa importância, esse novo artigo do Código Penal, que é justamente garantir que aqueles casos mais graves, como a gente sabe que existem, venham a ser apurados e quando se confirmarem, que venham a ser processados, tenham os autores condenados, né? Diferente do que acontecia antes, que era sempre ou numa postura de não vamos investigar, isso aqui não configura crime nenhum, que muitas vezes nós sabemos que as delegacias têm, né, mesmo hoje existindo a delegacia especializada, né, em violência doméstica ou na questão das mulheres, nós sabemos que se não houver um crime específico e cair num limbo, né, como a conduta do stalking, ela caía num limbo. Então, não era levado em frente. Esse era o cenário antes de ter essa inovação na lei que nós tivemos agora em 2021. E doutora, ainda falando, né, mais especificamente sobre a questão das penalidades, né? Desculpe. A senhora falou aí um pouco sobre as penas que podem chegar aí referente à condenação do stalking, mas a gente gostaria de saber também se há algum tipo de agravante, por exemplo, né? Se alguma vítima específica, seja criança, adolescente ou mulher,
pode agravar aí essa questão da penalidade. Como, eu sei que é uma lei nova, né, mas como entender mais ou menos como essa penalização vai ser feita? Sim. Uhum. Isso, esse artigo prevê justamente que seriam considerados agravantes a depender da vítima, né? A lei fala, então, em crianças, adolescentes e mulheres, é, da mesma forma que foi redigida a questão do feminicídio, né? Ser mulher e o crime praticado por ser mulher, ou seja, de repente, se houver um crime de stalking, né, isso não está escrito na legislação, já é uma interpretação, mas se houver um crime de stalking de uma mulher contra outra mulher, essa agravante não se aplicaria, né, como não se aplicaria um feminicídio. Então, essa agravante, no caso das mulheres, ela se aplica se for um homem perseguindo e se valendo da condição de homem para persegui-la, para intimidar essa mulher, então sim teríamos a agravante. E uma outra questão que a lei também não fala, mas pela experiência já com outros crimes nós do meio jurídico temos essa expectativa que ocorra se houver grave ameaça, né, se houver alguma violência adicional à perseguição, esse crime também não mais seria considerado de menor potencial ofensivo, já seria um crime a ser processado pelo juízo comum e não mais por um juizado especial. Perfeito. E, doutora, a gente sabe que quando o crime é cometido pela internet, tem aí alguns registros, né, importantes, por exemplo, conversas, né, de WhatsApp ou algum tipo de mensagem online. Então, eu gostaria de saber como que é feito a entrada desse processo, né? O que tipo de prova deve ser apresentada? A gente sabe que aí, como eu falei, no caso online tem essas conversas que podem ser registradas, mas, por exemplo, telefonemas também servem, registros de telefonemas servem como prova para isso? Quais os outros tipos de documentação podem ser apresentadas para entrar com processo contra uma pessoa, nesse caso? Os crimes da internet, cada vez mais, eles têm essa, chamada nesse contexto de vantagem, tá? Que é a de deixar esses vestígios. Então, é muito importante que aquela pessoa que pretenda ingressar com alguma medida criminal, que pretenda registrar essa ocorrência, mantenha essas conversas. Inclusive, é aconselhável que elas venham a fazer atas notariais ou entrem em alguns sites de certificação. Isso adianta bastante, porque evita que um juiz, ou um delegado, ou um promotor no futuro venha questionar a validade, a autenticidade dessas mensagens. Então, esse é um ponto bastante importante. Se a ameaça ou o stalking acontece por telefone, né, na linha normal, cada vez menos utilizada, é importante também que se obtenha, junto à operadora de telefone, um registro para que comprove, como eu comentei antes, né, o stalking ele necessita, para ser configurado, que tenha essa habitualidade. Então, algum registro telefônico que venha a demonstrar essa recorrência de ligações ou de envios de SMS. Caso o estoque aconteça de maneira presencial, fora do mundo virtual, que é onde ele mais ocorre é no mundo virtual, mas ela também se configura a partir de perseguições presenciais. Aí então seria algo de prova ou testemunhal, ou poderiam ser solicitadas câmeras em vias públicas, mas normalmente pela experiência e pelo número muito grande que o estado de São Paulo, por exemplo, já registrou, nós estamos falando em 95% dos casos, não sei se por conta da pandemia, né, nós vamos descobrir isso nos próximos anos, mas a maioria dos crimes que estão sendo registrados de stalking estão ocorrendo no mundo virtual. Você já acabou falando um pouco aí dessa estimativa, né? Alguns dados que já saíram aí com o início dessa lei, né? Que tem aí quase 2 meses, vamos dizer assim, né? Então, doutora, quais são as estimativas, não só aqui no estado de São Paulo, se tiver do próprio país, né? Sobre essa lei, número de casos, se há uma estimativa de casos que não foram registrados também, o que você pode dizer aí desse tempo que a lei está em vigor?
A gente, quando fala no estado de São Paulo, né, existe a facilidade de registro de ocorrência, isso não é privilégio do estado de São Paulo, não existe uma facilidade, em alguns casos se torna uma dificuldade. Então, por exemplo, para registrar um roubo ou um acidente de trânsito, não é bem sucedido esse registro de ocorrência pela internet, porque isso depende de alguns fatores que eles não conseguem registrar, né? Precisa ou então ter uma oitiva policial, ou a exigência de algum laudo, ou quando tem vítima, eles também, quando tem uma vítima física, né, num crime, por exemplo, do acidente de trânsito ou de uma lesão corporal, não é possível o registro dessa ocorrência online. Porém, no crime de stalking, principalmente nos casos virtuais, eu acho que também por isso temos um alto índice de registro de stalking na internet, é plenamente possível que esses fatos, né, que vão ser depois classificados ou não como um crime, sejam registrados pela internet. Eu acho que esse é um ponto bastante positivo da maioria dos estados. A Polícia Civil, ela é estadual, um órgão estadual, então cada estado tem o seu registro. Nós não temos tanto acesso a outros dados do país ainda, como é uma questão bastante recente. A Polícia Civil de São Paulo é a que mais tem compartilhado, até numa forma de incentivar que esse registro seja feito. Né? Então, não temos ainda números exatos de como está se repercutindo no país. Também existe uma cultura maior de registro online. Ainda existe essa questão mais no Sudeste, né? Então, acredito que somente depois de 1 ano ou 2 anos é que nós saberemos como está sendo essa eficácia dos registros, como estão sendo os andamentos. Nós não temos conhecimento, por exemplo, de nenhum caso que tenha se tornado um processo, mas isso eu acredito também que seja em razão do pouco tempo transcorrido entre essa lei ter sido sancionada e agora, né? Então, o que a polícia tem revelado o aumento desse registro. Mas, de novo, acredito que muito em razão dessas vítimas conseguirem agora classificar esse crime de maneira correta. Né? O fato de não existir o crime de stalking fazia com que a vítima, ao registrar online, ela não tivesse ali as opções corretas para clicar. Então, é uma dica importante para quem também busca a internet para poder registrar essas ocorrências, né? Não só agora do crime de stalking, é muito importante a classificação que essa vítima elege. Né? Se ele não for bem classificado, simplesmente o registro não vai prosseguir. E, doutora, a gente sabe, aí como a senhora falou, é uma lei que entrou há pouco tempo em vigor, mas já é possível, por exemplo, traçar um perfil das principais vítimas e também de quem stalkeia, né? A senhora falou aí no início da questão dos relacionamentos amorosos, né? De fato, a expectativa, né, é que esse ainda seja o principal caso na legislação que vai abranger o caso do stalking, relacionamentos tóxicos, abusivos, ou que chegaram ao fim aí, algum parceiro não entendeu muito bem esse rompimento. Isso, perfeito. Esse é o perfil, pelo menos os casos registrados até agora, são de relacionamentos ou ainda pseudo-relacionamentos, né? Onde aquele que está realizando a prática de perseguição ou do stalking imagina que houve um relacionamento. Muitas vítimas relatam, inclusive, que não houve esse relacionamento. Porém, nós já sabemos que a maioria das vítimas que registram são mulheres. Mulheres, na maioria das vezes jovens entre 18 e 40 anos, a maioria delas. Não é uma exclusividade, mas esse é um perfil que já foi identificado também. Esse stalking ele vem acontecendo por meio das redes sociais e ele contém um componente de ameaça, de divulgação ou de fotos trocadas em algum contexto, ou de uma abordagem que pode ser feita no trabalho da pessoa ou para a família. Existe esse componente, então, de intimidação. Então, o que temos hoje são
ou, pelo menos no registrado, né, naquilo que foi registrado, homens fazendo essa abordagem com mulheres e fazendo essas ameaças de que iriam aos seus trabalhos, às suas famílias, aos seus atuais relacionamentos, em alguns dos casos, e dariam publicidade a um suposto material que eles têm, ou que conseguiram de alguma forma ilícita, ou que conseguiram na vigência aí de uma relação anterior. E, doutora, a lei do stalking prevê aí essa perseguição reiterada, né, não só de forma virtual, como a senhora também já explicou, de forma presencial, né, física, vamos dizer assim, fora do ambiente virtual. Mas, especificamente falando da questão do ambiente virtual, né, quanto aos crimes cometidos, né, qual o patamar do Brasil referente a esses crimes cometidos em ambiente virtual? Como é a sua visão sobre a legislação nesse espaço? Os Estados Unidos, por exemplo, é um país onde não todas as leis brasileiras se espelham, até porque o nosso sistema jurídico é bastante diferente, mas algumas áreas têm maior familiaridade, né? Então, eu, por exemplo, atuo na área criminal. Nós sabemos que, embora exista uma diferença, né, na doutrina são os livros, né, na jurisprudência ou na legislação entre os dois países, o Brasil cada vez mais, por conta de acordos internacionais, ele vem buscando essa semelhança com o direito americano. Com a parte de crimes cibernéticos, né, e direito digital, os Estados Unidos também tem sido um país onde o legislador brasileiro se espelha bastante na forma de atuação. Mas de uma maneira assim sucinta de colocar, o Brasil talvez seja um dos países mais populosos do mundo que mais demorou a ter essa conduta classificada. Então, existem países menores em outros continentes que ainda não tem nenhuma previsão de lei de stalking, mas dos países mais populosos, assim, na América, acredito que o Brasil, infelizmente, tenha sido um dos últimos a capitular, né, por uma pesquisa que nós fazemos, a gente tem como auferir isso. E um sistema jurídico naturalmente parecido com o brasileiro é o sistema de Portugal, né, não só porque o Brasil foi colonizado por Portugal, mas sistemas jurídicos que parecem bastante com o Brasil, Portugal, Alemanha e Itália, são países onde o Brasil se espelha bastante, e Portugal já tem desde 2015, né, esse crime vigente, e o Brasil veio ter só agora. E, doutora, a senhora já acabou respondendo, eu ia perguntar se, na sua visão, houve realmente essa demora, né? Então, como a senhora falou, aí nos Estados Unidos é um crime que é previsto desde de 90, né? E em Portugal desde 2015. Então, é importante essa questão da atualização das leis, né? Como a senhora falou do Código Penal, a gente sabe que as atualizações, questão de tecnologia, permitem aí um espaço novo e maneiras novas de cometer crimes, né? Então, mais uma vez, é importante a gente trazer esse tipo de legislação aqui para debater, para levar para o nosso telespectador esse tipo de informação também. Acredito que até algumas pessoas que nos assistem nesse momento podem ainda não ter conhecimento da existência dessa lei, por exemplo. Doutora, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui, inclusive deixo esse espaço final para a senhora conversar com o nosso telespectador. Se algum aspecto da lei aí também não foi abordado, sinta-se à vontade. Não, perfeito. Eu que agradeço a oportunidade. Queria colocar, por fim, que tão importante quanto a existência da legislação, também, logicamente, a postura das autoridades, né? Nós sabemos que o Brasil tem essa característica de que algumas leis simplesmente não pegam, né? Ou falam, essa lei não vai pegar. Então, espero realmente que, do ponto de vista acadêmico agora, né, não me colocando como advogada de defesa ou eventualmente de acusação contra alguém que esteja sendo causando esse tipo de conduta, mas que as autoridades realmente possam ter uma postura de dar o andamento
com a seriedade que o tema exige e que as pessoas não se amedrontem. Nós falamos aqui das mulheres, mas nós sabemos que alguns homens também sofrem com essas condutas, de ex-relacionamentos ou de desafetos, ou o que quer que seja, mas é muito importante para que a lei tenha eficácia, que as vítimas também deem o devido andamento junto às autoridades. Doutora Clarissa Oliveira, muito obrigada pela sua participação. A gente conversou com a doutora sobre a lei de stalking, uma legislação nova aqui no nosso país, vigente agora nesse ano de 2021. Agradeço a todos vocês que acompanharam também o Alesp Conecta de hoje. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!